Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cristão e o esporte. Em Marcos, no capítulo 8, verso 36, Jesus traz um questionamento importante, que é: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Em Mateus 5, Jesus nos ensina que devemos ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Ou seja, devemos fazer a diferença na vida das pessoas e refrear a malignidade nesses tempos adversos em que vivemos. E ainda nos evangelhos, nós podemos encontrar uma passagem que relata a importância sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, certamente Deus espera de cada um de nós uma posição diferenciada e uma posição exemplar quanto ao evangelho. Deus espera que através de nós o reino de Deus possa avançar e sermos usados, sermos servos, sermos moldados a cada momento para que essa diferença e esse exemplo seja relatado através das nossas vidas e possa também levar a outras vidas ao conhecimento dos propósitos que Ele tem reservado para cada um de nós. Dentro de tudo isso, nós temos alguns questionamentos que eles são muito interessantes. Porque quando falamos sobre esportes, temos lembranças voltadas à saúde, temos lembranças voltadas a princípios, a valores, a boas atitudes, as boas ações, a disciplina. Mas assim como em qualquer outra área atualmente, profissionalmente principalmente, o cenário esportivo ele é muito voltado a corrupção, a interesses políticos, ao oportunismo, a ações voltadas de acordo com o que convém naquele momento e situações de vícios voltadas a álcool, a drogas, a muitas vezes imoralidades, estão acontecendo com uma maior frequência e cada vez mais. E aí, dentro de tudo isso, precisamos entender: estamos dentro do propósito do Senhor, estamos fazendo a diferença no meio em que atuamos, ou estamos sendo apenas levados, sendo coadjuvantes e impedindo esse exemplo, essa essência de Cristo de ser relatada também através de outras vidas. Eu vivi os dois lados como atleta e hoje como profissional. Como atleta, eu sei bem o que é ser um cristão que dá um mau testemunho, porque embora eu sempre em minha criação tenha ido à igreja e em alguns momentos tinha boas atitudes e tudo mais, mas eu nunca havia tomado a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. Então, até 2013, final de 2013, início de 2014, foi o momento em que eu tomei essa decisão de encontrar a Deus, de ter experiências com Deus, de permitir que Deus me usasse, e desde aquela época Deus tem trazido mensagens, tem trazido sonhos, tem trazido visões, tem trazido propósitos na vida de muitas pessoas e tenho buscado acrescentar e agregar por onde venho passar. Não para que eu tenha meu nome glorificado, mas que Deus tenha o nome dele glorificado e muitas pessoas possam conhecer, possam se derramar, possam reverenciar aquilo que Deus tem guardado e viver mesmo os sonhos que ele tem reservado para cada jovem, principalmente. Então, em minhas ações, eu sei bem o que é dar um mau testemunho, de ser apenas religioso, de usar o nome de Deus conforme convém, e no final das contas, ali, durante a adversidade, durante um momento de ira, durante um momento de tentação, ceder a todas essas situações e trazer um mau testemunho. Mas quando nós deixamos de lado a rebeldia, deixamos de lado a teimosia, deixamos de lado o orgulho e tomamos a decisão, tomamos a escolha de deixar Deus nos moldar e viver uma mudança de vida verdadeira, Deus começa a se manifestar também através das nossas vidas. Existe um episódio muito marcante de um profissional que trabalhou comigo nos anos de 2012 e 2014. E a mudança que eu tive em relação a minhas atitudes eram totalmente gritantes, né? Em 2012 era uma pessoa muito irada, uma pessoa que agia muito baseada nas emoções.
é um dever nosso controlar essas emoções e fazer com que a razão prevaleça, mas é uma grande dificuldade. Até os dias de hoje, a gente tem que procurar muitas vezes vencer o nosso eu, vencer os nossos desejos e deixar que Deus traga respostas, que Deus traga a justiça muitas vezes. E eu lembro de algo que é muito interessante, que em 2014, antes de um treino, eu estava fazendo uma leitura da Bíblia, um estudo bíblico, uma reflexão, e fazia isso também com um outro atleta, principalmente naquela época, principalmente porque Deus sempre mostra corações em que Ele quer usar de uma maneira grandiosa. E aí o profissional me questionou, virou crente? Eu respondi, sim, virei crente. E continuei na minha leitura, continuei no meu foco, continuei na minha reflexão. E inicialmente, muitas vezes na nossa trajetória cristã, nós temos a dificuldade de relacionar o que é teórico com o que é prático. Às vezes a gente entende muita coisa na teoria, mas para viver na prática requer um tempo, requer um processo. Mas quando nós estamos dispostos, quando nós nos esforçamos, as coisas começam a acontecer mais. E nesse ano de 2014 aconteceu algo que foi muito especial, que foi o ano que, enquanto atleta, eu fui para a seleção paulista, fui para o Campeonato Brasileiro, fui campeão brasileiro no mesmo ano, tive uma excelente evolução, uma excelente temporada como líbero. Comecei na reserva, né, para um garoto 96 que foi o Evandro, que era um grande atleta de São Caetano, alguém que representou São Caetano por muitos anos. Isso de certa maneira, me incentivou bastante a evoluir, a buscar o meu espaço, graças a Deus e a todo esse avanço, todo esse processo de amadurecimento. Eu consegui o meu espaço no decorrer da temporada. E no final de 2014 também a gente foi para a Taça Paraná, a geração 97. Além do Campeonato Brasileiro, eu conquistei também a Taça Paraná. E através daquele momento, muitas pessoas e muitos jovens principalmente me procuravam dizendo o seguinte: nossa, você conseguiu alcançar conquistas que todo mundo deseja, todo mundo sonha num ano só. E ali eu via o quanto Deus estava se manifestando e o quanto Deus usava daqueles momentos para que sementes fossem plantadas. Um outro momento muito marcante é o Brasileiro de 2016, que inicialmente eu não ia. Depois acabou que fui convocado e representei novamente a seleção paulista, fomos vice-campeões no juvenil. E eu percebi que Deus tinha um propósito, porque eu sabia que eu ia parar de jogar em algum momento, e foi naquele ano, exatamente naquele ano, mas Deus tinha um propósito antes. E nesse negócio de vai, não vai, quando eu percebi que era o momento de ir, eu percebi também que Deus queria usar aquela viagem para alguma coisa, para algum propósito. E através disso eu levei uma mala com livretos do livro Pão Diário, né? E eu entreguei para a maior parte dos meninos que eu joguei junto, selecionei 3 ou 4 atletas de cada seleção estadual e também entreguei. São sementes que nós plantamos e nós não temos noção do que Deus pode fazer através dessas vidas. Pessoas que muitas vezes eu nem tenho mais contato, mas sempre oro e sempre desejo que, através de uma semente, através de uma palavra e que através de oportunidades atuais, todas essas pessoas também possam conhecer a Deus, o verdadeiro amor, a verdadeira justiça de Deus também, porque Deus ele é muito justo. Se nós semearmos o bem, vamos colher o bem. Se nós semearmos o mal, também teremos consequências. E é exatamente aquela passagem que diz: do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes nós temos muitas conquistas e com o tempo nós percebemos que só ficam as lembranças, só ficam as medalhas, tudo é muito passageiro. E o que vale mesmo é a diferença que a gente busca fazer na vida das pessoas. Os marcos, os legados, as escolhas, os conselhos, as reflexões. E hoje, como profissional, trabalhando com jovens e ainda sendo jovem, né, mas quase não mais, mas é um desafio muito grande, principalmente trabalhar com a atual geração e buscar fazer com que eles entendam que os prazeres momentâneos não levam a nada, que o foco muitas vezes somente no voleibol, somente na área esportiva, também não vai levar a nada, e que tudo o que vai restar são as lembranças e
a gente sempre deseja que sejam lembranças positivas, mas dentro de uma temporada, se você falar de lembranças de jogos, lembranças de situações de treino, situações de estresse, muitas vezes o que fica mais marcado é um abraço, é uma conversa, é um feedback, é uma reflexão, e isso ninguém pode apagar, porque são lembranças eternas e é algo que preza para o que é eterno. E muitas vezes através de um bom exemplo, porque talvez diretamente nós não pregamos a palavra, não utilizamos versículos, não utilizamos passagens. Eu utilizo algumas no meu plano de jogo, no final do plano de jogo somente, mas eu mesmo nunca tive um momento assim de conversar a respeito de determinada passagem, usar a Bíblia e nada disso. O que é importante também, caso você tenha essa abertura e tenha essa oportunidade. Mas eu acredito muito que através do exemplo, através das boas práticas, através de palavras edificantes e não de palavras torpes, através de um bom clima de trabalho, essas sementes são plantadas e, mesmo que hoje elas não frutifiquem, um dia, de acordo com o propósito de Deus, e para aqueles atletas, para aqueles jovens que quiserem quebrantar o coração e conhecer a Deus, eles conhecerão e também trarão legados e também serão pessoas usadas por Deus. Basta essas pessoas, basta esses jovens principalmente, se colocarem à disposição. O que acontece muito, infelizmente, é que um cristão chega para uma determinada equipe e, ao invés de influenciar positivamente as pessoas ao redor dele, as situações de tentações, as situações e convites do mundo, quanto a festas, quanto a bebidas, quanto a drogas, elas influenciam muito mais negativamente na vida de todo aquele grupo que está ali muitas vezes num alojamento, principalmente para os atletas que deixam os pais, e os pais precisam também ser muito alertas quanto a isso, porque muitas vezes filhos podem estar vivendo sonhos, mas também filhos podem estar vivendo pesadelos, e os pesadelos eles acontecem quando as consequências elas chegam. E pro cristão influenciar o mundo é uma situação bastante difícil. Pro mundo influenciar o cristão é uma situação muito mais fácil porque esse mundo, infelizmente, já é do maligno e tudo o que é comum as pessoas estão tratando como situações normais, mas que não deveriam ser normais, porque o interesse, a arrogância, a ganância, a mentira se tornaram comuns e os jovens têm visto isso como normais. Então nós precisamos refletir. Se você tem uma oportunidade de fazer uma célula na sua equipe, faça uma célula. Se Deus colocou no seu coração de evangelizar alguém, evangelize alguém. Se Deus colocou no seu coração de conversar a respeito de algum assunto com um profissional, com um atleta, faça isso, porque independente de você ver um resultado imediatamente ou não, Deus está usando a sua vida para trazer alertas, para trazer oportunidades às pessoas, e certamente em algum momento Deus vai te honrar e vai honrar também aqueles que escolherem quebrantar o coração. Muitas vezes a missão é exatamente essa: decidir optar pelo quebrantamento do coração, ao invés de escolher um caminho de teimosia, de incertezas, de arrogância, de orgulho e tudo mais. Existe uma palavra que fecha essa mensagem que eu quero trazer e um dia quero testemunhar muito sobre isso, que é que nem por força e nem por violência, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem. Nós não podemos mudar as mentes das pessoas. Nós não podemos fazer com que determinadas coisas entrem na cabeça delas e elas mudem as escolhas. Mas quando Deus toca um coração através de uma mensagem de amor, de carinho, de um exemplo verdadeiro, certamente aquela vida em algum momento conhecerá a Deus e escolherá seguir e servir o caminho dele. Porque o caminho dele é perfeito e é maravilhoso quando nós vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Não que sejamos pessoas melhores que as outras, mas o Deus que se manifesta através das nossas vidas tem um cuidado para cada adversidade, cada dificuldade que possamos passar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa palavra.